Saudações, confrade, confreira. Você está na Confraria de Línguas Clássicas e eu sou o professor Hudson Canuto e vou acompanhar você nessa impressionante jornada do aprendizado das línguas clássicas. Hoje nós estamos na segunda parte do capítulo 5 e continuaremos com os estudos sobre o oikos, a casa ou a família. Estamos as páginas 51 e 58 deste livrinho. Vamos lá. Ara Philippos adelphos esti tu Patroclo, udamos, adelphos tu Patroclo estin ho Apollodoros, ho de Philippos ucadelphos aladulos esti tu Apollonio, tu testi ho Apollonios despotes esti tu Filippo, kai Callimachos doulos esti tu Apollonio, ho un Apollonios despotes esti duo Dulon, tu Filippo kai tu Callimachu, ho de Philippos kai ho Callimachos douloieisin, tu Apollonio tu despotu. Então, meus caros, a gente já sabe que isso daqui é uma partícula que introduz uma interrogativa, tanto que está aqui o sinal de pergunta. Ara Philippos adelphos esti tu Patroclo. Aqui a gente desde a aula passada a gente viu o início do genitivo, né? A gente já sabe que o genitivo é o caso da posse. Por enquanto serve-nos que ele é o caso da posse. Então aqui, acaso Filipe é, aqui veja, adelphos esti, não se esqueçam da elisão, né? Que é uma enclítica, não é nenhuma elisão, é uma enclítica. Ela depende do acento desse daqui, por isso que o acento aqui está na forma aguda, não na forma grave. É irmão do Patroclo, de Patroclo. Note que o acento muda de lugar, que a gente sempre diz Patroclos. Patroclos. Por quê? Porque a quantidade, aliás, a acentuação ser paroxítona ou proparoxítona em grego depende da quantidade da última sílaba. Quando a gente tem Patroclos, cadê? Tem Patroclos por aqui? Não tem. Então, quando, por exemplo, Filipos. Se eu for dizer, aqui está esse O, como a gente sabe, o O micron é um O breve. Então, como essa sílaba é breve, essa palavra é proparoxítona. Isso não quer dizer que sempre vai ser assim, porque em grego a gente tem as proparoxítonas, as paroxítonas e as oxítonas. As oxítonas podem ter qualquer quantidade aqui, como é o caso de adelphos, breve. Mas, se ela for breve, ela nunca pode ser paroxítona. Sempre vai ser ou oxítona ou proparoxítona. Então, Filipos. Mas se eu quero dizer de Filipe, eu digo Filipo, porque quando eu faço a forma do genitivo, né, que termina em U, ômicron, Y, ela passa a ser um ditongo e um ditongo é longo. Então, a última sílaba fica longa, ela passa a ser paroxítona. Então, acaso Filipe é irmão de Patroclo, o Damos, adelphos tu Patroclo, estin ho Apollodoros. Veja, de novo aqui, o genitivo, tu Patroclo. Então, aqui você já sabe que é irmão, que é de Patroclo, e Apolodoro, que é o irmão, né, dele. Ho de Philippos, ucadelphos, aladulos esti tu Apollonio. Então, aqui, olha, e ou mais,
o adelfos, o cadelfos. Quando a gente tem o U negativa e a palavra seguinte começa por vogal com espírito fraco, a gente acrescenta um capa. O cadelfos. Se aqui fosse um espírito longo, ou um espírito forte, tá? Tá? Aí seria o cadelfos, mas não é o caso. Então, rode Filipos, uca delfos ala doulos est in tua Polonio. Então, notem aqui a palavra doulos, que é escravo, servo. O acento é aqui, doulos, no ditongo. Notem que o ditongo sempre acentua a segunda vogal. Acho que eu já falei disso em outro momento. Se ele tiver acentuado no primeira, quer dizer que é um hiato. Isso é interessante. As pessoas dizem, porque acham estranho, porque é acentuada na segunda, na segunda letra do ditongo. Mas é porque aí você tem a estrutura dizendo que aqui é uma coisa só. Se ele tiver acentuado na primeira, significa que é um hiato. A gente vai ver já isso. Doulos est tu Apolonio. Olha aqui. Você tem, se bem que aqui você tem o ditongo e o iota. Esse iota não faz parceria, como se fosse um tritongo, porque veja, ele está acentuado aqui. Apolonio é um hiato. Então, e Filipe não é irmão Alá, mas doulos est tu Apolonio. É um doulos de Apolônio. Tu teste, isto é, Ho Apolônios despotes esti tu Filipo. Aqui. Apolônio é o senhor, né, o patrão de Filipe. Kai Kalímachos doulos esti tu Apolonio. Então, aqui a mesma construção. Lembrando que o Kai aqui é melhor a gente traduzir também. Também Kalímacho, etc, etc, etc. Roun, portanto, pois, Apolônios despotes esti doulon. Aqui é o genitivo no plural. Doulon. Portanto, Apolônio é senhor doulon, de dois servos. Veja a terminação do singular e a terminação do plural. A gente vai ver no curso das lições que essa forma é a forma única para o masculino e para o feminino. Então aqui ele diz: Houn Apolônios despotes esti doulon, tud Filippo kai tu Calimarro, o acento muda de lugar. Veja aqui, dois genitivos. Aqui o genitivo no plural, aqui dois genitivos no singular. Por que no genitivo? Porque, veja, tem uma vírgula. Isso tudo que vem depois, isso daqui, olha, tu, Filipo, Caitu, Calimarco, isso tudo aqui chama-se aposto. Aposto. O que é um aposto? Então, o aposto é a palavra que serve para explicar, desenvolver ou resumir um substantivo ou equivalente por meio de palavras que geralmente vêm entre vírgulas, depois de uma vírgula, dois pontos ou traversão. Isso é a definição que a gente tem para o português, mas que serve também para o grego e para o latim. Acontece, porém, que tanto em grego quanto em latim, o aposto vai ficar no mesmo caso da palavra. Vejam, não necessariamente no mesmo número, mas obrigatoriamente no mesmo caso. Se doulona é um genitivo, o aposto, quer dizer, a palavra que está explicando quais são os servos. Quais? Tu, Filipo, Caitu, Calimarco. Aí eu já tenho quais são os servos. Se essa palavra, por exemplo, Filipos, se aqui tivesse Filipos e Calimarcos, não saberíamos a quem elas se referiam porque elas seriam sujeito. E aí a gente ficaria barateando aqui
atrás de a que ou a quem essas palavras Filipos e Calímachos se estivessem referindo. Mas como aqui é um genitivo e as palavras estão ambas no genitivo, significa que elas obrigatoriamente referem-se a esse termo aqui. Certo? Tudo claro até aí? Qualquer dúvida, deixa aqui nos comentários. Ro de Filipos, kai ro Calímachos, douloiesin tu Apolonio tu despoto. Veja aqui, o despoto é outro mesmo caso de aposto. Como Apolônio, tu Apolonio está no genitivo, veja que o despoto também está no genitivo. Tudo tranquilo? Então, Roda Filipos, kai ro Calímachos, douloi, plural, douloiei sim, dois acentos, tu Apolonio tu despoto. Aqui estão Apolônios, Filipos, kai Calímachos, ro despotes, kai ro douloi. A gente em português diz déspota, porque o latim olha para a quantidade da penúltima sílaba. Então, enquanto o grego a acentuação é marcada pela última sílaba, o latim é pela penúltima. Como essa penúltima é breve, o latim vai dizer déspota. Por exemplo, no vocativo, que é o caso do chamamento em grego, é déspota. Déspota, porque bota aqui no lugar do eta, que é longo, um alfa breve. Roduloi, roiduloi. Aqui vem tudo para o feminino agora. Ara, Electra, Adelphés tes Cassandras, udamos, Adelphé tes Cassandras estin he hypatia, he de Electra, uc Adelphé alla dule esti tes Helenes, tutestin, he Helene, despoinaes tes electas, kai caliroe dule esti tes Helenes, he un Helene, despoinaes dulon, tes electras, kai tes caliroes. He de Electra kai he caliroe, dulaie sin tes Helenes, tes despoines. Vamos lá. Acaso Electra é irmã de Cassandra? Udamos, Adelphé tes Cassandra esti hypatia. A irmã Adelphos, Adelphé. A irmã de Cassandra, tes Cassandra, genitivo. A gente já conhece nessa terminação. As, tes, estin é Hipatia. A irmã de Cassandra é Hipátia. Se aqui tem Hipatia, note, eu disse que o ditongo acentua-se na segunda vogal. Se a primeira vogal está acentuada, quer dizer que isso aqui é um hiato. E essa última vogal é longa, para poder o acento aqui, não seria Hipatia. Essa é breve e essa é longa. Tanto que em latim o nome vai ser Hipatia ou Hypatia. He de Electra, uca Delphé alla dulesti tes Helenes. Então, Electra, uca Delphé não é irmã alla dulesti tes Helenes. Veja aqui, a gente não fez o mesmo caso do los esti, porque ali era vogal breve, aqui tem uma longa, outra longa, e mais uma palavra de mais de uma sílaba. Então, não dá para acentuar aqui, por isso a gente só tem o acento na primeira. E o acento, que era um circunflexo, passou para agudo, porque
porque ele não pode estar, o acento agudo, o acento circunflexo só pode cair na última sílaba ou na penúltima sílaba. Só cai na última ou na penúltima sílaba. Aí você pode olhar e dizer, oxe, mas aqui está na penúltima sílaba. Verdade. Só que lembre-se que uma vogal longa equivale a duas vogais breves. Então, aqui é como se fosse do lé. E aí seria uma proparoxítona. Por isso não pode ter o circunflexo aqui. Do lesti tes Helenes. Aqui é outro caso genitivo. Cassandras, veja. A gente já tem, pois, duas formas do genitivo. Cassandra, quando termina com alfa, a gente vai Cassandras. E Helene, o plural, o genitivo faz Helenes. Depois a gente vê isso com calma. Não se exaspere. O Cadelfé ala do leste tes Helenes. Não é irmã, mas escrava de Helena. Tu teste, isto é, Helene despoina esti tes Helectas. Despoina, desconsiderando esse acento, despoina é o feminino de despotas. Então, Helena, isto é, Helena é a senhora de Electra. Kai Caliroe dule esti tes Helenes. Também Caliroe é a serva de Helena. Reúna, portanto, Helene despoina esti duo dulon. Veja de novo aqui o dulon, só que na sua forma feminina, que é exatamente a mesma forma do masculino. E aqui a gente vai ter de novo o aposto, né? Duodulon. Quais são esses dulon? Tes Helectras, kai tes Caliroes. Re de Electra, kai re Caliroe, dulaiei-si, tes Helenes, tes Despoines. Então, Helenes, genitivo, tes Despoines, que é aposto de Helenes, também está no genitivo. Aqui está Helene, Electra, kai Caliroe, re Despoina, kai haidulai despoina. Ara kai aisopos, doulos esti tu Apollonio, udamos, ho aisopos, doulos ucestin, ala philos tu Apollonio, rogar Apollonios kai ho aisopos, despotaieisin, ara kai Thaleia, dule esti tes Helenes, udamos, não, peraí, que eu não fiz tom de pergunta. Ara, kai, Thaleia, dule esti tes Helenes, udamos, he Thaleia, dule ucestin alla file tes Helenes, he gar Helene, kai he Thaleia despoinaieisin. Então, acaso Esopo, veja, Esopo, aisopos, em latim, como essa sílaba é longa, ela fica o acento aqui. Veja, por que eu fico dizendo isso? Porque em português a gente respeita a regra nossa, é a regra do latim. Ainda que em grego seja Esopo, a gente vai obrigatoriamente dizer Esopo. Às vezes, como é o caso de Filipos, a gente vai chamar de Filipe. Por quê? Porque note que tem dois P's em Filipos. Sílaba travada, a gente, na regra latina, o acento fica nela. Então, na penúltima sílaba. Se a sílaba travada fechada for a penúltima, o acento agudo, o acento tônico vai ficar nela. Então, Esopo é. Acaso Esopo é servo de Apolônio, o Damos, ho aisopos doulos ucestin. Não é servo. Ala philos, mas amigo, tu Apolonio. Rogar, aqui em vez do entrou o gar, rogar Apolônios, kai ho aisopos, despotai, eisin.
pois, aqui vejo o outro era portanto, aqui é pois. Rogar, pois, Apolônios kai ho aisopos, despotai, vejam, a sílaba é longa, o acento continua aqui. Despotai, e sim, são senhores. Ara kai Thaleia do leste tes Helenes, acaso Thalia é escrava de Helena, o Damos, re Thaleia, o casting, a la filetes Helenes, não é escrava, mas amiga de Helena. Regar Helene kai re Thaleia, despoinaie, sim, pois Helena e Thalia são senhoras. Aqui está Aisopos e Thaleia. Tinos un huios esti ho Apollodoros, tu Apollonio kai tes Helenes. Tinos de huios esti ho Apollonios, tes Pandoras, tes Thethes. Tinos un Pigater estin he Hypatia, tu Apollonio kai tes Helenes. Tinos de Figater estin he Helene, tu Hipólito, tu Papu. Então, Tinos é a forma do genitivo de Tis, que a gente já conhece, né? Vai aparecer no próximo slide, tem, tem algo sobre isso. Tinos é de quem. Então, Tis é quem, aí tem o Ti, que é o que, e tem o Tis, o Tis, que é quem. Então, Tinos é de quem. Tinos un huios estin ho Apollodoros, de quem, pois, de quem, portanto, é filho Apolodoro, tu Apolonio kai tes Helenes. Se a pergunta é Tinos, no genitivo, a resposta é no genitivo. De quem é filho, portanto, Apolodoro? Apolodoro, aí você diz de Apolônio e de Helena. Tu Apolonio kai tes Helenes. Tinos de huios estin ho Apolonios, tes Pandoras, tes Tethys. De quem é filho Apolônio? De Pandora, aqui é um aposto. De Pandora, tes Tethys. Troquei a cor aqui da linha. Tes Tethys. De Pandora, a avó. Tinos un Figater esti Hipatia, de quem é filha Hipátia, do Apolônio kai tes Helenes, de Apolônio e de Helena. Tinos de Figater esti Helene, tu Hipólito, tu Papo. Tu Papo é o aposto de Hipólito. De quem é filha Helena, de Hipólito, o avô. Tinon un despotes estin ho Apollonios, tondulon tu testi, tu Filippo kai tu Calimacho. Tinos de duloiei sin ho Filippos kai ho Calimachos, tu Apollonio tu despoto. Tinon un despoinaes ti he Helene, ton dulon tu testi, tes electras, kai tes caliroes. Tinos de dulaie sin he electra kai he caliroe, tes helenes, tes despoinas. Então aqui, tinon é a forma do genitivo plural. É claro que a gente em português não tem isso, porque a gente tem o pronome interrogativo quem, ele só tem a forma singular. Aqui é como se fosse de quens. Veja, entre várias aspas, de quens. Só para vocês entenderem. De quem, só que como você espera, a gente sabe que são mais pessoas, a gente já coloca ali. Tinon. Tinon un despotes est in ho Apolonios, de quem, portanto, Apolônio é servo, porque eu sei, é senhor, porque eu sei que não é senhor Apolônio, porque veja, o Apolônio está com o artigo.
Apolônio está com o artigo. Quer dizer que ele é o sujeito da oração e o despotes aqui é o predicativo do sujeito. Então, de quem Apolônio é senhor? Tondulon, como a pergunta foi no genitivo, a resposta obrigatoriamente é no genitivo. Dos escravos, tu teste, isto é, tu Filipo, kai tu Calimaco, de Filipe e de Calímaco. Tinos, veja, já voltou para o singular, tinos de duloias sinho Filipos, kai ho Calimachos, de quem são servos, de quem Filipe, veja, o mesmo esquema que eu disse ali em cima, está aqui, ó, Ró Filipos, cai Ró Calímarcos. Quer dizer que eles são o sujeito da oração. De quem Filipe e Calímaco e Sinduloi são servos, tu Apolonio, tu despoto aqui, outro aposto. Essa lição está com vários apostos, mostrando que a gente precisa concordar o aposto com a palavra a que se refere em gênero. Então aqui tu aqui não tem, então tá. Aqui, olha, o tu, Filipe, o Caitu, Calimarco são apostos, seriam, se não tivesse esse tu testem, esse isto é, introduz uma explicativa. Na verdade, a explicativa, a gente sabe que o aposto é um explicativo. Então, mas aqui está expresso o to-testing, mas vejam, ainda que tenha o to-testing, você vai colocar as palavras que se referem no mesmo gênero da palavra que você está fazendo a explicação, que é um aposto. Tu Apolônio, tu despoto. Tinon un despoinaes in Helene, de quens, portanto, Helena é senhora, Tonandulon, veja, da mesma forminha, né? Tondulon, Tonandulon, das escravas. Tu testem, tes electras, kai tes caliroes, isto é, de Electra e de Caliroi. Tinos de Dulaie, sin re Electra, kai re Caliroe, tes Helenes, tes despoines. Aqui, o acento está na segunda, quer dizer que isso é um ditongo. De quem Helena e Calirói são escravas, de Helena a senhora. Aqui, meus caros, está a forma, são as formas que a gente viu. Essa daqui não interessa muito, que é o tis. Não, sim, interessa. O tis, que, quem, qual. E o ti, que é o que, né? O qual. Tis, quem, nominativo. Esse daqui não interessa tanto, não, como indefinido, algum. Era para eu ter apagado, mas esqueci, mas vai ficar. Então, tis, quem. Tinos, de quem. Esse serve para os três gêneros. Tem tis, masculino e feminino, e o ti neutro. O que? Tines, masculino e feminino, seriam quens ou quais. E o tina, que também. E o tinon, no neutro, nos três gêneros, de quem no plural. Aqui é só aquele esqueminha para preencher com uma sílaba, né? Ro Apolônios pateresti tu Apolodoru. Omicron. Vamos escrever aqui, né? Se a gente consegue. Apolônios Apolodoru. Ro Apolodoros, ruios estin tu Apolonio. Por aí vai. É só para completar com uma palavra, com uma letra ou um grupo de letras. A terminação. Ro Filipos doulos estin tu despotu. Por aí vai. Aqui já é para completar com uma palavra. Essa coluna aqui do lado, ajuda bastante. Essas palavras entram por aqui. Então você tem Ro Apolônios pater esti, tem pater, pater. Pater estin tu patroclo. Tinos
pater mesmo, né? Deixa eu ver aqui. Patroclus. Já Calímaco é o servo. Então aqui, tinos despotes, tinos despotes estin tu Calímaco. Então aqui entra o despotes, tá vendo? E aqui responde, tinos huios estin ho Apolônios, ho Apolônios huios estin tu Pandoras, tes, na verdade, né? Tes Pandoras. Ainda você pode botar Tesseth, Tethys de Pandora a avó. Só que responda por inteiro, responda uma frase longa. Quanto mais a gente usa, mais a gente aprende. E aí, meus caros, a gente chegou ao fim dessa lição. Eu tive alguns problemas com a gravação dessa aula. Essa já é a terceira vez que eu estou gravando, porque as outras duas primeiras eu tinha tido um problema no microfone e eu simplesmente gravei a aula. Quando fui subir para o YouTube, que eu precisava cortar uma coisa que fui ouvir, não tinha áudio. Tirei, gravei a lição de novo, fui ouvir antes de subi-la para o YouTube. Qual foi a minha surpresa? De novo, sem áudio. Então, tive que comprar um microfone novo para poder continuar as gravações das nossas aulas de grego e de latim. A gente se vê na próxima lição.